E te pago 1 milhão para abortar. A voz dele rasgou o silêncio, gelada e cruel. Ela caiu em prantos, sozinha, sem apoio, apenas com a vida pulsando dentro de si. Agora imagine, 7 anos depois, em meio à multidão de um shopping iluminado, aquele mesmo homem trava ao ver uma garotinha correndo. Os traços, os dele, o olhar, idêntico. O coração dele explode em arrependimento. Mas e agora? Ele terá coragem de se aproximar? Ou o destino já o puniu para sempre? Comente. Você perdoaria um homem que tentou comprar o fim do próprio filho? Curta o vídeo e inscreva-se, porque essa história vai mexer com o seu coração até o fim. O ar-condicionado do escritório zumbia baixinho, mas não conseguia dissipar a tensão que pairava entre as paredes de vidro. Marina segurava a alça da bolsa com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos, o coração batendo tão alto que ela tinha certeza de que ele conseguia ouvir. Do outro lado da mesa imponente de mogno, Rodrigo ajustou o punho da camisa italiana, os olhos frios como gelo fixos nela, sem demonstrar o menor vestígio da paixão que um dia os consumiu. "Sente-se", ele disse, a voz cortante ecoando pelo ambiente luxuoso. Marina hesitou, as pernas bambas, antes de se acomodar na cadeira de couro que parecia engoli-la inteira. O cheiro do perfume masculino dele, aquele mesmo que costumava deixá-la tonta de desejo, agora a fazia sentir náusea, ou talvez fosse o bebê, ou talvez fosse o medo do que estava por vir. Ela havia passado 3 noites sem dormir, ensaiando como contaria a notícia. Havia imaginado surpresa, talvez até alegria. Nunca havia imaginado isto. O silêncio gélido, o olhar calculista, a distância física e emocional que ele colocou entre eles no momento em que ela sussurrou as palavras "Estou grávida". Rodrigo abriu a gaveta da mesa com movimentos precisos, mecânicos. Retirou um talão de cheques, uma caneta Montblanc que custava mais que o salário de 3 meses dela e começou a escrever. O som da tinta deslizando sobre o papel ecoava como um presságio terrível. Marina sentiu o estômago se revirar, uma onda de calor subindo pelo pescoço. "O que você está fazendo?" ela perguntou, a voz saindo mais fraca que pretendia. As mãos dela tremiam visivelmente agora, e ela as escondeu sob a mesa, apertando uma na outra numa tentativa desesperada de se acalmar. Ele terminou de escrever, rasgou o cheque com um movimento brusco e o colocou sobre a mesa, deslizando-o em direção a ela. O papel fazia um som abafado ao deslizar pelo mogno encerado. Marina olhou para baixo e sentiu o mundo desabar. R$ 1 milhão. Os números dançavam diante dos seus olhos embaçados por lágrimas que ela se recusava a deixar cair. "Te pago 1 milhão para abortar", ele disse, as palavras saindo como lâminas afiadas, cortando o ar e o coração dela ao meio. "É mais do que você ganharia em uma vida inteira trabalhando naquele escritório de advocacia medíocre." Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O ar fugiu dos seus pulmões e ela precisou se segurar na cadeira para não desmaiar. Como o homem que havia sussurrado palavras de amor em seu ouvido, que havia prometido que construiriam algo juntos, podia estar oferecendo dinheiro para matar o próprio filho. "Rodrigo, como você pode..." ela começou, mas ele levantou a mão, interrompendo-a com um gesto imperioso que ela conhecia bem. Era o mesmo gesto que ele usava nas reuniões de diretoria, quando queria silenciar os subordinados. "Não torne isto mais difícil do que precisa ser, Marina. Nós dois sabemos que uma gravidez não planejada destruiria minha carreira política. Minha esposa, minha família, meus investidores, tudo iria por água abaixo." Ele se recostou na cadeira, os dedos tamborilando no braço de couro. "Você é inteligente, sabe que isso é o melhor para todos nós." A palavra esposa perfurou Marina como uma agulha. Claro que ele não havia mencionado a esposa nas noites em que a segurava nos braços, sussurrando que ela era especial, que era diferente, que o que eles tinham era real,
verdadeiro, eterno. Mentiras. Tudo não passava de mentiras embrulhadas em seda e sussurradas entre lençóis de algodão egípcio. Esse bebê é seu filho, ela disse, a voz saindo rouca de emoção contida. Nosso filho. Como você pode querer? As palavras se engasgaram na garganta. Ela não conseguia nem pronunciar a palavra abortar. Rodrigo suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas. Marina, você tem 30 anos, é jovem, bonita, inteligente, pode recomeçar, encontrar alguém da sua idade, construir uma família de verdade. Este milhão te daria toda a liberdade do mundo. Pode viajar, estudar, investir no seu futuro. Meu futuro, ela repetiu, amarga. Meu futuro sem meu filho. Ele bateu o punho na mesa, fazendo-a pular na cadeira. Pare de dramatizar. Não é uma criança, é um aglomerado de células. Você está com quanto tempo? 8 semanas? É um procedimento simples, rápido, e ninguém nunca precisará saber. Marina sentiu as lágrimas finalmente brotarem, quentes e salgadas escorrendo pelas faces. Ela segurou o cheque com mãos trêmulas, o papel fazendo ruído contra seus dedos gelados. R$1 milhão. Dinheiro suficiente para nunca mais se preocupar com contas, para dar uma vida confortável para... Para quem? Para ela sozinha, sem o bebê que crescia em seu ventre? Eu preciso pensar, ela sussurrou, dobrando o cheque e guardando-o na bolsa. Não porque quisesse o dinheiro, mas porque precisava de tempo. Tempo para processar a frieza dele, a crueldade, a facilidade com que ele estava disposto a comprar a morte do próprio filho. Você tem 48 horas, Rodrigo disse, já voltando a atenção para os papéis em sua mesa, como se ela já tivesse saído. Depois disso, o valor diminui pela metade a cada semana que passar. Quanto mais você esperar, mais complicado fica, em todos os sentidos. Marina se levantou, as pernas fracas. Caminhou até a porta em passos incertos, cada fibra do corpo implorando para que ele a chamasse de volta, pedisse desculpas, dissesse que havia enlouquecido por um momento, que a amava, que amava o bebê deles. Mas quando ela virou o trinco da porta, tudo o que ouviu foi o silêncio. Um silêncio ensurdecedor que ecoaria em sua mente pelos próximos 7 anos. Marina pisou na calçada úmida da madrugada, o nevoeiro de São Paulo envolvendo-a como um abraço frio e impessoal. 48 horas. As palavras de Rodrigo martelavam em sua mente enquanto ela caminhava sem direção pelas ruas desertas, o cheque queimando dentro da bolsa como se fosse um pedaço de carvão em brasa. O cheiro de chuva no asfalto misturava-se com o aroma de pão saindo das padarias que começavam a abrir. Mas ela não sentia fome. Não sentia nada além de um vazio imenso no peito. Chegou ao apartamento que dividia com a colega de faculdade quando o sol já despontava no horizonte. Júlia estava na cozinha, preparando café, ainda de pijama, os cabelos desalinhados. Ao ver Marina parada na porta com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, ela deixou a xícara cair no chão. Meu Deus, Mari, o que aconteceu? Júlia correu até ela, segurando-a pelos ombros. Marina desabou nos braços da amiga, os soluços voltando com força total. Era como se todas as lágrimas que ela havia guardado durante a reunião com Rodrigo finalmente encontrassem vazão. Ele ofereceu dinheiro? Conseguiu falar entre os soluços, a voz embargada. Para eu fazer um aborto. Júlia a conduziu até o sofá da sala pequena, sentando-se ao lado dela e acariciando seus cabelos. Conta tudo para mim, querida, desde o começo. E Marina contou. Contou sobre os 6 meses de caso secreto com Rodrigo, sobre as promessas sussurradas no escuro, sobre a descoberta da gravidez e a esperança ingênua de que ele ficaria feliz. Contou sobre o escritório gelado, o cheque, as palavras cruéis que ainda ecoavam em seus ouvidos.
Quando terminou, Júlia estava em silêncio, o rosto pálido de indignação. Esse homem é um monstro, ela disse, apertando as mãos de Marina. Um monstro completo. Como ele pode? Ela balançou a cabeça incrédula. Mari, você não vai aceitar isso, né? Por favor, me diz que você não vai aceitar. Marina tocou a barriga ainda lisa, onde uma vida minúscula pulsava, crescia, sonhava. Eu não sei, Ju. Eu não sei mais nada. Olha a minha vida. Trabalho num escritório pequeno, ganho uma miséria, moro de favor na sua casa. Como vou criar uma criança sozinha? Você não está sozinha, Júlia disse com firmeza. Você me tem. Tem sua mãe também, mesmo que vocês tenham brigado. E seu trabalho? Ok, não é o melhor do mundo, mas é honesto, é seu. Marina se levantou, caminhando até a janela. Lá embaixo, a cidade despertava lentamente. Pessoas saíam para trabalhar, crianças caminhavam para a escola de mãos dadas com os pais. Famílias normais, com vidas normais. Mas será que é justo com a criança nascer sem pai, sem recursos, numa casa onde mal cabe mais uma pessoa? Mari, você acha mesmo que dinheiro é o que faz uma família? Júlia se aproximou, tocando gentilmente o ombro da amiga. Você acha que uma criança precisa mais de R$ 1 milhão ou de uma mãe que a ame incondicionalmente? As palavras de Júlia tocaram algo profundo no coração de Marina. Ela pensou na própria infância, criada só pela mãe depois que o pai as abandonou quando ela tinha 7 anos. Sim, haviam passado dificuldades. Sim, às vezes faltava dinheiro para o básico. Mas nunca havia faltado amor. Nunca havia faltado o abraço apertado da mãe quando ela estava triste, a voz suave, cantando para ela dormir, as histórias inventadas na hora de fazer a imaginação voar. Naquela tarde, Marina caminhou até o escritório de advocacia onde trabalhava. Era um lugar modesto, com móveis antigos e um cheiro de café sempre pairando no ar. Dona Conceição, a secretária de cabelos grisalhos, a recebeu com um sorriso preocupado. Você está pálida hoje, menina. Tudo bem? Marina forçou um sorriso. Estou sim, Dona Conceição, só um pouco cansada. Mas não estava bem. Ao longo do dia, tentou se concentrar nos processos, nas petições que precisava redigir, mas sua mente voava para longe. Cada vez que tocava a barriga disfarçadamente, sentia uma mistura de terror e ternura que a deixava tonta. Como seria segurar um bebê nos braços? Como seria ouvir mamãe pela primeira vez? Como seria explicar, anos depois, por que o papai não estava ali? Na hora do almoço, em vez de ir ao restaurante por quilo onde sempre comia, Marina caminhou até uma clínica ginecológica no centro. Não para fazer o que Rodrigo queria, mas para confirmar o que já sabia. A enfermeira, uma mulher gentil de meia-idade, a conduziu até uma sala pequena e aconchegante. Primeira consulta de pré-natal? Perguntou enquanto preparava o ultrassom. Sim, Marina respondeu, a voz saindo como um sussurro. O gel gelado na barriga a fez estremecer, mas quando a imagem apareceu na tela, o mundo parou. Ali estava, pequeno, do tamanho de um feijão, mas pulsando, vivendo, sonhando. O som do coração batendo ecoou pela sala como uma sinfonia e Marina sentiu as lágrimas escorrerem livremente. Está tudo perfeito, disse a doutora sorrindo. 8 semanas e 3 dias. Posso imprimir uma foto para você? Marina acenou com a cabeça, incapaz de falar. Quando segurou a imagem nas mãos, soube que não havia mais dúvida. Não importava o que Rodrigo oferecesse, não importava quão difícil seria. Ela não conseguiria destruir aquela vida que pulsava dentro dela. Naquela noite, sentada na cama, Marina pegou o celular e digitou uma mensagem para Rodrigo. Não aceito seu dinheiro. Vou ter meu filho. A resposta veio em poucos minutos. Então você está por conta própria. Não conte comigo para nada. E se tentar me procurar ou chantagear, meus advogados vão destruir você. Marina olhou para a foto do ultrassom sobre o criado mudo.
O bebê parecia sorrir para ela na imagem borrada em preto e branco. É só você e eu agora, meu amor. Ela sussurrou, tocando a barriga. Mas vamos ficar bem. Eu prometo que vamos ficar bem. Nos dias seguintes, a realidade começou a se impor. Marina calculou e recalculou o orçamento, descobrindo que seria impossível manter o apartamento dividido com Júlia depois que a licença maternidade acabasse. Ela precisaria de um lugar menor, mais barato, mas onde pudesse criar seu filho com dignidade. Dona Conceição, que havia percebido sua palidez e os enjoos matinais, a chamou para conversar numa tarde chuvosa. Marina, sei que não é da minha conta, mas... Você está grávida, não está? Marina hesitou, mas alguma coisa no olhar maternal da mulher mais velha a fez relaxar. Estou sim, 8 semanas. E o pai? Não vai participar. Ela respondeu, a voz firme, apesar da dor que ainda sentia no peito. Dona Conceição assentiu, compreensiva. Minha filha, já vi muitas histórias parecidas na vida. Homens que fogem da responsabilidade como se fosse uma praga. Mas deixa eu te falar uma coisa. Criança criada com amor nunca passa necessidade do que realmente importa. Ela se levantou, foi até o arquivo e tirou um cartão amarelado. Essa aqui é minha comadre, Dona Rosa. Ela tem uma pensão no Brás, quartos pequenos, mas limpos e baratos. Se você quiser, posso falar com ela. Sei que ela tem carinho por mães sozinhas. Marina pegou o cartão, sentindo uma onda de gratidão. Muito obrigada, Dona Conceição, por tudo. Não me agradeça, menina. A gente se ajuda. É assim que a vida funciona. Naquela noite, Marina ligou para a mãe pela primeira vez em meses. A conversa foi difícil, cheia de pausas e mágoas não resolvidas, mas quando ela contou sobre a gravidez, ouviu algo que não esperava. Choro. Minha filha, eu vou ser avó? A voz da mãe saiu embargada. Ai, meu Deus do céu, eu vou ser avó. Mãe, eu sei que a gente brigou, mas eu preciso muito de você agora. Marina disse, a voz tremendo. Eu vou ter que fazer isso sozinha, e eu tenho tanto medo. Sozinha nada, minha filha. Você me tem. Sempre teve. Sempre vai ter. Vem aqui para casa, pelo amor de Deus. Vamos cuidar desse bebê juntas. Pela primeira vez desde a conversa horrível no escritório de Rodrigo, Marina sorriu de verdade. Talvez ela realmente não estivesse sozinha. Talvez amor fosse mais importante que dinheiro. Talvez sua mãe estivesse certa e eles conseguiriam sim cuidar do bebê juntas. Tocou a barriga novamente, onde a vida crescia forte e determinada. Você vai conhecer sua avó, meu amor, e vai ser tão amado, tão desejado, prometo. 9 meses depois, Marina acordou sentindo uma dor familiar, mas mais intensa, irradiando das costas para a barriga como ondas crescentes. O relógio digital na cômoda marcava 4h15 da madrugada, e pela janela do quartinho simples que ela havia alugado perto da casa da mãe, a lua cheia iluminava as nuvens escuras que se acumulavam no céu. Ela respirou fundo, contando mentalmente. 5 minutos desde a última contração. Era chegada a hora. Mãe! Ela chamou, a voz ainda rouca de sono. Mãe, acho que é agora. Rosa, que dormia no quarto ao lado, apareceu em segundos, ainda de camisola, os cabelos grisalhos desalinhados. Nos últimos meses, elas haviam se reconciliado completamente e a futura avó havia se tornado o pilar de força que Marina precisava. Vem, minha filha, vamos para o hospital, Rosa disse, pegando a bolsa que estava pronta há semanas. Respira devagar, como a enfermeira ensinou no curso. O trajeto até a maternidade pública pareceu durar uma eternidade. Marina segurava a mão da mãe no banco de trás do táxi, as contrações vindo agora a cada 3 minutos. O motorista, um senhor de meia idade, olhava pelo retrovisor com preocupação. Calma, dona, já estamos chegando, ele dizia, pisando um pouco mais fundo no acelerador.
Na recepção da maternidade, enfermeiras experientes logo reconheceram os sinais. Marina foi levada para um quarto compartilhado, onde outras 3 mulheres também estavam em trabalho de parto. O cheiro de desinfetante misturava-se com o aroma de flores que algumas famílias haviam trazido, criando uma atmosfera única de expectativa e vida nova prestes a surgir. Primeira vez? Perguntou a mulher da cama ao lado, uma morena sorridente que parecia incrivelmente calma para alguém prestes a dar à luz. Sim, Marina respondeu entre 2 contrações. E você? Terceira. É menino ou menina? Menina. Vai se chamar Maia. A mulher sorriu. Nome lindo. Maia quer dizer ilusão em sânscrito, mas também água da primavera em outras culturas. Sua filha vai trazer renovação para sua vida. Marina segurou essas palavras como um talismã enquanto as horas passavam. O trabalho de parto foi longo e intenso, cada contração trazendo sua filha mais perto dela. Rosa não saiu do lado, segurando sua mão, passando panos úmidos em sua testa, sussurrando palavras de encorajamento. Você é forte, minha filha, mais forte do que imagina. Essa menina escolheu você para ser mãe dela, e não foi por acaso. Às 2 da tarde, quando a dor estava quase insuportável, a parteira anunciou: está coroando, vamos, Marina, mais uma força. E então, em meio a uma explosão de dor e alívio, Maia veio ao mundo. O primeiro choro dela ecoou pelo quarto como uma música celestial, e Marina sentiu como se seu coração fosse explodir de tanto amor. A enfermeira colocou o bebê em seu peito, ainda conectado pelo cordão umbilical, e o mundo inteiro desapareceu. Maia era perfeita. Pequena, mas perfeita. Tinha uma cabeleira escura e abundante, olhos grandes que se abriram brevemente para encontrar os de Marina, como se já a reconhecesse. Os dedinhos minúsculos se fecharam ao redor do dedo indicador da mãe com uma força surpreendente. Oi, meu amor, Marina sussurrou, as lágrimas escorrendo livremente. Oi, Maia, mamãe está aqui. Mamãe te ama tanto, tanto. Rosa chorava ao lado da cama, as mãos entrelaçadas em oração. Graças a Deus, ela é um anjo, Marina, um anjo de verdade. Quando levaram Maia para os primeiros cuidados médicos, Marina ficou deitada, exausta, mas radiante. Pela primeira vez em 9 meses, não sentiu o peso da solidão. Não pensou em Rodrigo, não pensou no dinheiro que não tinha, não pensou nas dificuldades que viriam. Só pensou no sorriso que havia visto no rostinho de sua filha, no cheiro doce que ela exalava, na sensação de completude que nunca havia experimentado antes. Mais tarde, quando trouxeram Maia de volta, limpa e embrulhada em uma mantinha rosa clara, Marina a segurou contra o peito e começou a cantar uma cantiga que sua própria mãe costumava cantar para ela. Boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Mas mudou a letra. Boi da cara preta, protege essa menina que é a coisa mais bonita. Maia pareceu se acalmar com o som da voz da mãe, os olhinhos se fechando em confiança total. Naquele momento, Marina fez uma promessa silenciosa, mas fervorosa. Minha filha, eu vou te dar tudo que posso. Talvez não seja muito em termos de dinheiro, mas vai ser muito em termos de amor. Você vai crescer sabendo que é desejada, que é amada, que é o presente mais precioso que eu já recebi na vida. E se um dia você perguntar sobre seu pai, eu vou te contar a verdade, mas de um jeito que você entenda que a falha foi dele, não sua. Você é perfeita, Maia. Absolutamente perfeita. Nos dias seguintes, no quarto da maternidade, Marina observou outras mães recebendo visitas dos maridos, namorados, famílias inteiras. Não sentia inveja, apenas uma determinação crescente. Maia teria tudo que ela pudesse dar e seria criada sabendo que nasceu do amor, mesmo que apenas do amor materno. Rosa trouxe roupinhas que havia costurado à mão durante os últimos meses. Cada peça era feita com carinho,
pontos perfeitos, laços delicados. Minha neta vai ser a bebê mais bem vestida do bairro, ela dizia orgulhosa. Júlia apareceu na hora da visita carregada de presentes. Fraldas, chupetas, uma mobile colorido com passarinhos que ela mesma havia escolhido. Mari, ela é uma boneca. Olha esses olhos, parece que ela entende tudo que a gente fala. E Maia realmente parecia entender. Quando Marina falava, ela virava a cabecinha em direção à voz. Quando Rosa cantarolava, ela mexia os bracinhos como se estivesse dançando. Quando Júlia a fazia caretas, ela parecia tentar imitar, franzindo o rostinho de forma adorável. Ela vai ser uma criança esperta, comentou a enfermeira-chefe, uma mulher de 50 anos que já havia visto milhares de bebês nascer. Vejo no olhar dela, tem uma luz especial. No último dia na maternidade, enquanto Marina se preparava para levar Maia para casa, ela se olhou no espelho do banheiro. Estava diferente. Não apenas pelo corpo que havia mudado com a gravidez e o parto, mas pelos olhos. Havia uma força ali que ela não reconhecia antes, uma determinação que havia nascido junto com sua filha. Ela pensou por um breve momento em Rodrigo. Será que ele sabia que o bebê havia nascido? Será que às vezes se perguntava se era menino ou menina? Será que sentia, mesmo que apenas por um segundo, curiosidade sobre a criança que havia rejeitado tão cruelmente? Mas a raiva havia se transformado em algo diferente. Não era mais uma dor aguda, mas uma cicatriz que a havia tornado mais forte. Ele havia perdido a chance de conhecer Maia, de segurar aquelas mãozinhas perfeitas, de ouvir aquele chorinho que soava como música. A perda era dele, não dela. Vamos para casa, princesa, Marina disse, ajeitando Maia no bebê conforto que Júlia havia emprestado. Vamos começar nossa vida juntas. O quartinho que ela havia alugado estava decorado com carinho. Rosa havia pintado as paredes de um amarelo suave e colado adesivos de borboletas. Havia um berço simples, mas bem conservado, que elas haviam comprado numa loja de usados. Uma cômoda pequena, onde cabiam todas as roupinhas. Uma poltrona de amamentação que Dona Conceição havia dado de presente. Era simples, mas era delas. Era cheio de amor. Naquela primeira noite em casa, Maia acordou chorando às 3 da madrugada. Marina se levantou, ainda dolorida do parto, e a pegou no colo. Enquanto amamentava, olhou pela janela para a rua silenciosa, iluminada apenas pelos postes. Sabe de uma coisa, Maia? Ela sussurrou. Talvez a gente não tenha muito dinheiro, mas a gente tem uma coisa que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar. A gente tem amor de verdade. E isso, minha filha, isso é o que realmente importa. Maia pareceu concordar, fazendo um barulhinho satisfeito enquanto se alimentava. E naquele momento, Marina soube que havia feito a escolha certa, a única escolha possível. 7 anos se passaram como páginas de um livro, escrito com lágrimas e sorrisos. Maia havia se tornado uma menina de olhos espertos e sorriso contagiante, com os cabelos escuros, sempre em movimento e uma curiosidade que não cabia no corpo pequeno. Naquele sábado de sol radiante, ela pulava de um pé para o outro na entrada do shopping Iguatemi, vestindo o vestido rosa com borboletas que a avó Rosa havia costurado especialmente para o aniversário de 7 anos. Mamãe! Posso pedir batata frita no McDonald's? Maia perguntou, puxando a mão de Marina enquanto observava as vitrines coloridas. Seus olhos brilhavam com a expectativa de uma tarde especial. Uma rara escapada do orçamento apertado para celebrar mais um ano de vida. Marina sorriu, ajeitando a bolsa no ombro. O salário de secretária jurídica ainda era modesto, mas ela havia conseguido economizar durante meses para proporcionar essa alegria à filha. Claro, princesa, hoje é seu dia.
O shopping estava movimentado, famílias inteiras passeando entre as lojas, casais jovens de mãos dadas, grupos de adolescentes rindo alto. O cheiro de pipoca doce misturava-se com o aroma de perfumes caros que escapavam das lojas de grife. Maia corria alguns passos à frente, parando para admirar cada vitrine, cada decoração, cada detalhe que chamava sua atenção. "Olha, mamãe, tem uma festa de aniversário ali!" Ela gritou, apontando para o segundo piso, onde um salão de festas infantis estava decorado com balões coloridos e um palhaço fazia malabarismos para um grupo de crianças. Marina seguiu o olhar da filha e sentiu uma pontada no coração. Festas como aquela custavam mais que seu salário mensal, mas Maia observava tudo com fascínio puro, sem inveja, apenas com a alegria natural de uma criança que encontra magia em qualquer lugar. Elas subiram pela escada rolante, Maia segurando firme no corrimão e rindo com a sensação de movimento. No segundo piso, a festa estava em pleno andamento. Através das paredes de vidro do salão, podiam ver crianças correndo, pais elegantemente vestidos conversando em grupos, uma mesa farta com doces elaborados e um bolo de 3 andares. "Deve ser gostoso ter uma festa assim", Maia comentou, mas sem tristeza na voz. Era apenas uma observação, como quem comenta sobre a cor do céu ou o formato das nuvens. "Um dia, quando a mamãe conseguir economizar bastante, vamos fazer uma festa linda para você", Marina prometeu, beijando o topo da cabeça da filha. "Não precisa, mamãe. Eu gosto mais quando é só a gente, a vovó Rosa e a tia Júlia. A gente ri mais." Naquele momento, do outro lado do corredor, uma figura familiar emergiu do elevador. Rodrigo Almeida caminhava com passos firmes, falando ao celular, vestindo um terno impecável que custava mais que o aluguel anual de Marina. Os cabelos agora tinham mais fios grisalhos, e ele usava óculos discretos que lhe davam um ar ainda mais imponente. Estava acompanhado de uma mulher loira, elegante, que Marina reconheceu das revistas sociais como sendo sua esposa. O tempo pareceu parar. Marina sentiu o sangue gelar nas veias, o coração disparar como se quisesse sair do peito. 7 anos. 7 anos desde aquela tarde terrível em seu escritório, desde a oferta cruel que ainda a assombrava em pesadelos ocasionais. Instintivamente, ela puxou Maia para mais perto, como se quisesse protegê-la de algo invisível, mas perigoso. Rodrigo estava distraído, gesticulando enquanto falava ao telefone sobre algum negócio, quando seus olhos vagaram casualmente pela multidão. E então ele a viu. Não Marina primeiro, mas Maia, a criança que corria alguns metros à frente, rindo enquanto perseguia um balão que havia escapado da festa infantil. O mundo dele desabou. O celular escorregou de suas mãos, caindo no chão de mármore com um ruído seco que ecoou pelo corredor. A esposa, surpresa, parou de andar e olhou para ele com preocupação. "Rodrigo, o que foi? Você está pálido." Mas ele não conseguia responder. Não conseguia tirar os olhos de Maia. Os traços eram inconfundíveis. O formato dos olhos, idêntico aos dele. O queixo determinado que ele havia herdado do próprio pai. A forma como ela franzia a testa quando concentrada, exatamente como ele fazia. Era como olhar para um espelho do passado, para a criança que ele havia sido 40 anos atrás. Maia, alheia ao drama que se desenrolava, continuou correndo atrás do balão até que ele parou próximo aos pés de Rodrigo. Ela se aproximou, olhou para cima e disse com a naturalidade típica de uma criança de 7 anos. "Desculpa, moço. Pode me ajudar a pegar meu balão?" Rodrigo se ajoelhou lentamente, as pernas trêmulas. Pegou o balão e o estendeu para Maia, suas mãos tremendo visivelmente. Quando os olhos dela encontraram os dele, ele sentiu como se levasse um soco no estômago. Eram seus olhos, exatamente seus olhos.
Obrigada, Maia disse, sorrindo com aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Você tem olhos parecidos com os meus. A vovó Rosa sempre diz que meus olhos são especiais. A voz dele saiu como um sussurro rouco. Como você se chama? Maia, e você? Antes que ele pudesse responder, a voz de Marina cortou o ar como uma lâmina. Maia, venha aqui. Agora! Rodrigo se levantou devagar, o corpo inteiro tremendo. Seus olhos encontraram os de Marina, e ali viu uma mistura explosiva de pânico, raiva e proteção maternal que o fez recuar instintivamente. Ela estava diferente, mais magra, mas também mais forte. Havia uma determinação em seu olhar que ele não se lembrava de ter visto 7 anos atrás. Marina, ele começou, mas ela o interrompeu com um olhar fulminante. Vamos, Maia, temos que ir. Maia, percebendo a tensão na voz da mãe, obedeceu imediatamente, mas não sem antes acenar para Rodrigo. Tchau, moço dos olhos iguais aos meus. A esposa de Rodrigo, que havia observado toda a cena com crescente confusão, tocou seu braço. Rodrigo, quem são essas pessoas? Por que você está assim? Ele não respondeu. Não conseguia. Estava hipnotizado vendo Marina se afastar, segurando Maia pela mão, caminhando rapidamente em direção às escadas rolantes. A menina olhou para trás uma vez, acenando novamente com o balão na mão livre, e Rodrigo sentiu o coração se despedaçar em 1000 pedaços. Rodrigo! A esposa insistiu, a voz mais alta agora. Você conhece aquela mulher? Eu preciso de ar, ele murmurou, colocando a mão na parede para se apoiar. O corredor parecia girar ao seu redor, as vozes e ruídos do shopping se tornando um borrão distante. Enquanto isso, Marina praticamente corria pelas escadas rolantes, Maia tentando acompanhar o ritmo da mãe. Mamãe, por que a gente está com pressa? Eu ainda não comi minha batata frita. Depois, Maia, a gente come depois. Mas mamãe, você está chorando? Marina parou abruptamente, ajoelhou-se no meio do corredor e abraçou Maia com força. Pessoas passavam ao redor delas, algumas olhando com curiosidade, mas ela não se importava. Precisava sentir sua filha ali, real, segura, sua. Mamãe está bem, princesa. Só lembrei de uma coisa triste. Mas passou. Maia, com a sabedoria inexplicável que algumas crianças possuem, acariciou os cabelos da mãe. Quer que eu conte uma piada para você parar de ficar triste? Marina riu no meio das lágrimas. Conta. Por que o peixe não gosta de jogar pôquer? Por quê? Porque ele sempre fica com cara de peixe. Marina riu de verdade agora, apertando Maia contra o peito. Eu te amo tanto, minha filha, tanto que nem existe palavra para explicar. Eu também te amo, mamãe, mais que chocolate, mais que pipoca doce, mais que todos os balões do mundo. Elas saíram do shopping sem comer no McDonald's, mas pararam numa lanchonete simples na rua ao lado. Maia comeu sua batata frita, contou piadas e fez caretas engraçadas para fazer a mãe sorrir, sem nunca perguntar sobre o homem dos olhos iguais aos dela ou sobre por que haviam saído tão rapidamente. Naquela noite, depois que Maia adormeceu, Marina ficou sentada na poltrona ao lado da cama da filha, observando-a dormir. O rosto angelical, os cabelos espalhados no travesseiro, a respiração tranquila de quem não carrega o peso do mundo nos ombros. Rodrigo havia visto Maia, havia olhado nos olhos dela, havia segurado suas mãozinhas pequenas, havia ouvido sua voz. E agora sabia. Sabia que tinha uma filha linda, inteligente, carinhosa, que crescera sem ele, que havia aprendido a ser feliz sem sua presença. Marina tocou gentilmente o rosto de Maia, que sorriu mesmo dormindo. Você não precisa dele, meu amor, sussurrou. Nunca precisou. E eu vou fazer de tudo para que continue assim. Mas no fundo do coração, uma pequena parte dela se perguntava: o que aconteceria agora? O que Rodrigo faria com essa descoberta? E Maia? Maia um dia perguntaria sobre o homem dos olhos iguais aos dela?
As perguntas ecoaram na escuridão do quartinho simples, enquanto lá fora, em uma cobertura luxuosa do outro lado da cidade, Rodrigo estava sentado em seu escritório particular, olhando para o vazio, tentando processar que tinha uma filha de 7 anos que sorria como o sol e tinha seus olhos, mas que era completamente estranha para ele. E pela primeira vez em 7 anos, ele se perguntou se o dinheiro que havia oferecido poderia comprar de volta o que realmente havia perdido. Rodrigo não conseguiu dormir naquela noite. Permaneceu acordado até o amanhecer, andando de um lado para o outro em seu escritório particular, a mente fervilhando com a imagem de Maia, os olhos dela, tão parecidos com os seus, o sorriso espontâneo, a naturalidade com que havia se aproximado dele, a forma como dissera, moço dos olhos iguais aos meus, com aquela inocência pura que só uma criança de 7 anos poderia ter. Às 6 da manhã, não suportando mais, pegou o carro e dirigiu até o endereço que seus investigadores particulares haviam encontrado anos atrás, quando ele quis ter certeza de que Marina não tentaria chantageá-lo. O bairro era simples, classe média baixa, com casas pequenas e jardins bem cuidados. Ele estacionou do outro lado da rua, sentindo-se ridículo, mas incapaz de ir embora. Às 7h15, a porta se abriu. Marina saiu primeiro, vestida com uma saia social e blusa branca simples, a bolsa a tiracolo. Parecia mais madura, o rosto mais fino, mas havia uma serenidade nela que ele não se lembrava. Logo em seguida, Maia apareceu, uniformizada para a escola, uma mochila rosa nas costas e os cabelos presos em 2 pequenas tranças. Rodrigo segurou a respiração quando ela passou correndo pela calçada, rindo de algo que Marina havia dito. A espontaneidade dela, a energia pura que irradiava, era hipnotizante. Elas caminharam até a esquina, onde Maia deu um beijo na mãe e subiu num ônibus escolar amarelo. Marina acenou até o veículo desaparecer, depois caminhou na direção oposta, provavelmente indo para o trabalho. Durante 3 dias consecutivos, Rodrigo repetiu o ritual. Chegava cedo, observava de longe, tentando absorver cada detalhe da rotina delas. Viu Maia saindo da escola com uma amiguinha, as duas rindo e gesticulando animadamente. Viu Marina chegando do trabalho, carregando sacolas de supermercado, sempre acompanhada por uma mulher mais velha que deveria ser a avó da menina. Viu as duas brincando no pequeno jardim da frente, Maia tentando ensinar a mãe a pular corda. Na quarta-feira, incapaz de resistir mais, ele decidiu se aproximar. Esperou Maia sair da escola e a seguiu até uma pracinha próxima, onde ela costumava brincar antes de ir para casa. O coração batia tão forte que ele temia que todos pudessem ouvir. Maia estava no balanço, sozinha, cantarolando uma música que ele não reconhecia. Rodrigo se aproximou devagar, as mãos suando dentro dos bolsos. "Oi", ele disse, a voz saindo mais aguda que o normal. Maia olhou para cima e sorriu imediatamente. "Oi, você é o moço do shopping, o dos olhos iguais aos meus." "Isso mesmo, você lembra de mim?" "Claro, você me ajudou com o balão." Ela parou de balançar e o olhou com curiosidade. "O que você está fazendo aqui?" Rodrigo sentiu a garganta secar. Como explicar para uma criança de 7 anos que ele estava ali porque descobriu que ela era sua filha? Como contar que havia passado anos tentando esquecer que ela existia? Eu moro perto daqui", ele mentiu. "Sempre passo por esta praça." "Que legal! Eu venho aqui todo dia depois da escola. A mamãe vem me buscar daqui em meia hora." Maia voltou a balançar, os pés pequenos mal tocando o chão. "Você quer tentar? É bem divertido." "Acho que sou grande demais para balanços", Rodrigo disse, forçando um sorriso. "Nunca é grande demais para brincar. A vovó Rosa sempre diz isso. Ela tem 60 anos e ainda brinca de esconde-esconde comigo."
A vovó Rosa é a mãe da mamãe. Ela faz os melhores bolinhos do mundo e me ensina a costurar. Olha. Maia parou o balanço e mostrou um pequeno coração de feltro preso na mochila. Eu que fiz. Rodrigo sentiu uma pontada estranha no peito. Sua filha estava aprendendo a costurar com a avó, comendo bolinhos caseiros, brincando de esconde-esconde. Uma vida simples, mas cheia de amor e atenção. Coisas que ele nunca havia dado para ninguém, nem recebido quando criança. Está muito bonito, ele disse, genuinamente impressionado com o trabalho delicado. Obrigada. Vou fazer um para a mamãe no Dia das Mães. Mas não pode contar, é surpresa. A naturalidade com que ela compartilhava segredos com um estranho tocou algo profundo em Rodrigo. Havia uma confiança pura em Maia, uma abertura que vinha de quem foi criado com amor incondicional. Seu segredo está seguro comigo, ele prometeu. Maia o estudou por um momento, a cabeça inclinada de lado. Você parece triste. Por quê? A pergunta o pegou desprevenido. Eu não estou triste. Minha mamãe faz essa mesma cara quando está pensando em coisas que a deixam triste. Ela acha que eu não percebo, mas eu percebo tudo. Rodrigo se ajoelhou na frente do balanço, ficando na altura dos olhos de Maia. De perto, a semelhança era ainda mais impressionante. Não apenas os olhos e o formato do rosto, mas pequenos detalhes. A forma como ela franzia o nariz quando concentrada, o jeito como mordia o lábio inferior quando pensativa. Você é muito observadora, ele disse. A mamãe diz que sou curiosa demais para o meu próprio bem. Maia riu. Mas ela ri quando fala isso, então acho que não é ruim. Conte-me sobre sua mamãe. Os olhos de Maia se iluminaram. Ela é a melhor mamãe do mundo. Trabalha muito, mas sempre arranja tempo para brincar comigo. Quando eu estava com febre no mês passado, ela ficou acordada a noite toda, me fazendo compressas e contando histórias. E ela canta super bem. Toda noite antes de dormir, ela canta para mim. Cada palavra era como uma lâmina cortando o coração de Rodrigo. Marina havia criado Maia sozinha, havia cuidado dela quando estava doente, havia criado rituais de amor e carinho. Ele não participara de nada disso. Nem sequer sabia que Maia existia até 3 dias atrás, por escolha própria. E você tem pai? Ele perguntou, tentando soar casual. O rosto de Maia se ensombreceu levemente, mas apenas por um segundo. Não. É só eu, a mamãe e a vovó Rosa. Mas está tudo bem. A gente se diverte muito juntas. Você nunca se pergunta sobre ele? Maia balançou devagar por alguns segundos, pensativa. Às vezes. A mamãe disse que ele não podia ficar conosco, mas que não é culpa minha, que algumas pessoas não estão prontas para ser pais, e tudo bem. A maturidade na resposta de uma criança de 7 anos deixou Rodrigo atônito. Marina havia encontrado uma forma de explicar sua ausência sem criar rancor ou complexos na menina. E o que você acha disso? Acho que se ele não quis ficar, então ele está perdendo, porque eu sou muito divertida. Maia disse com uma convicção que fez Rodrigo sorrir pela primeira vez em dias. Tenho certeza que é. Naquele momento, uma voz familiar ecoou pela praça. Maia, onde você está? Maia pulou do balanço. É a mamãe. Ela sempre fica preocupada quando não me vê no lugar de sempre. Ela começou a correr, mas parou e se virou. Você vem aqui amanhã? Talvez. Legal. Posso te mostrar como faço castelos na caixa de areia. E saiu correndo na direção da voz de Marina. Rodrigo se escondeu atrás de uma árvore, observando o reencontro. Marina checou Maia de cima a baixo, como qualquer mãe preocupada faria, depois beijou sua testa e pegou sua mão. Elas caminharam juntas em direção à saída da praça, Maia tagarelando animadamente sobre algo que havia acontecido na escola. Na manhã seguinte, Rodrigo não conseguiu resistir. Voltou à praça, chegando alguns minutos antes de Maia.
Quando ela o viu, correu em sua direção com entusiasmo. Você veio, que bom! Olha, trouxe um baldinho e uma pazinha emprestada da escola. Vamos fazer o melhor castelo do mundo. Por 20 minutos, Rodrigo se encontrou ajoelhado na areia, ajudando uma menina de 7 anos a construir torres e fossos. Maia comandava a operação com seriedade cômica, explicando onde cada torre deveria ficar e como fazer as muralhas ficarem mais firmes. Você é bom nisso, ela comentou, admirando o trabalho dele numa das torres. Já construiu castelos antes? Nunca, Rodrigo admitiu. E era verdade. Sua própria infância havia sido cheia de responsabilidades e expectativas, sem tempo para brincadeiras na areia. Sério? Nossa, você perdeu muita coisa legal na sua infância. A observação inocente de Maia o atingiu como um raio. Sim, ele havia perdido. Havia perdido brincadeiras, risos, momentos simples de alegria, e agora estava perdendo a infância de sua própria filha. Maia, ele disse, tentando manter a voz firme, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se seu pai aparecesse um dia, o que você faria? Maia parou de brincar na areia e o olhou com aqueles olhos grandes e sérios. Depende. Depende de quê? De se ele fosse legal comigo e com a mamãe. Se ele fosse do tipo que faz a mamãe chorar, eu não ia gostar dele. E se ele fosse legal? Maia pensou por um longo momento, moldando distraidamente um punhado de areia. Acho que eu ia querer conhecer ele. Mas ele ia ter que provar que mudou, sabe? Não dá para você fazer alguém triste e depois aparecer como se nada tivesse acontecido. A sabedoria precoce de Maia deixou Rodrigo sem palavras. Aos 7 anos, ela já entendia conceitos de responsabilidade e consequência que muitos adultos ignoravam. Você é uma menina muito inteligente, Maia. Obrigada. A mamãe sempre diz que inteligência não adianta nada se a gente não for gentil também. Por isso eu tento ser as duas coisas. Naquele momento, eles ouviram passos apressados se aproximando. Rodrigo olhou para cima e viu Marina chegando correndo, o rosto pálido de pânico. Quando ela os viu juntos, parou abruptamente, a respiração pesada. Maia, venha aqui, agora. O tom de voz era diferente do que Rodrigo havia observado nos dias anteriores. Havia medo ali e raiva. Maia percebeu imediatamente a mudança no humor da mãe. Mamãe, o que foi? Você está brava? Não estou brava com você, amor, mas preciso que venha comigo agora. Maia se levantou, sacudindo a areia das mãos, mas olhou tristemente para o castelo inacabado. Posso terminar amanhã? Acho que não vai dar, princesa. Rodrigo se levantou também, o coração disparado. Sabia que Marina o havia reconhecido, sabia que o jogo havia acabado. Marina, ele começou, mas ela o silenciou com um olhar fulminante. Não, nenhuma palavra. Maia olhou confusa entre os dois adultos, percebendo uma tensão que não entendia. Vocês se conhecem? Vamos, Maia, Marina disse, estendendo a mão. Mas Maia não se moveu. Com a intuição única das crianças, ela olhou para Rodrigo, depois para Marina, e algo clicou em sua mente. Você é meu pai, ela disse, não como pergunta, mas como constatação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina ficou pálida. Rodrigo parou de respirar, e Maia simplesmente ficou ali, olhando entre os dois com aqueles olhos grandes e inteligentes. Os olhos iguais. O jeito que você me olha. A pergunta sobre meu pai, Maia assentiu lentamente. Você é ele. Marina finalmente encontrou a voz. Maia, vamos para casa. Agora. Mas Maia não saiu do lugar. Ela continuou olhando para Rodrigo, estudando-o com uma intensidade que o fez se sentir completamente exposto. Por que você não ficou conosco? Ela perguntou, a voz pequena, mas firme. Rodrigo se ajoelhou novamente, ficando na altura dela. As palavras saíram como um sussurro. Porque eu fui um covarde.
E tomar essa decisão foi a pior coisa que já fiz na minha vida. Maia assentiu, como se tivesse esperado exatamente essa resposta. E agora? Você quer ficar? A pergunta simples e direta de uma criança de 7 anos continha toda a complexidade de uma situação que os adultos haviam tornado impossível. Mais que tudo no mundo. Rodrigo respondeu, a voz embargada. Maia olhou para Marina, que estava em lágrimas silenciosas. Mamãe, você está chorando de novo. E então, com a naturalidade desconcertante que só as crianças possuem, Maia se aproximou de Marina e segurou sua mão. Depois, estendeu a outra mão para Rodrigo. Se vocês dois param de ficar tristes, talvez a gente possa conversar sobre isso em casa. A vovó Rosa sempre diz que todo problema tem solução quando as pessoas se sentam e conversam de verdade. Rodrigo olhou para a mãozinha estendida, depois para os olhos de Maia, depois para o rosto destroçado de Marina. E soube que, independentemente do que acontecesse a partir dali, sua vida havia mudado para sempre naqueles 20 minutos, construindo castelos na areia com a filha que havia rejeitado 7 anos atrás. Uma caminhada até a casa foi feita em silêncio absoluto. Maia entre os dois adultos, segurando a mão de ambos com a naturalidade de quem não carregava o peso dos erros do passado. Marina sentia as lágrimas escorrer silenciosamente, o nó na garganta impedindo qualquer palavra. Rodrigo caminhava como um autômato, ainda processando que estava sendo conduzido para dentro da vida que havia rejeitado com tanta crueldade anos atrás. A casa era exatamente como ele havia imaginado. Pequena, simples, mas impecavelmente cuidada. O jardim da frente tinha flores coloridas plantadas em latas recicladas, uma pequena cerca branca que Maia havia ajudado a pintar, e um balanço artesanal pendurado na árvore. Tudo respirava amor e cuidado, mesmo com recursos limitados. Rosa apareceu na porta no momento em que eles se aproximaram, secando as mãos no avental. Seus olhos saltaram de Marina para Rodrigo, e sua expressão mudou instantaneamente. Ela reconheceu o homem das descrições que Marina havia feito anos atrás. Reconheceu os traços que Maia havia herdado. Maia, querida, vai brincar no seu quarto um pouquinho, Marina disse, a voz ainda trêmula. Mas, mamãe, eu quero ficar. É sobre mim também. Maia, por favor. A menina olhou entre os adultos, percebendo que algo muito sério estava acontecendo. Está bem, mas vocês me chamam depois, tá? Promete? Prometo, Marina sussurrou. Maia subiu a escada pequena que levava ao segundo piso, mas todos sabiam que ela ficaria tentando escutar da escada. Rosa indicou a sala com um gesto seco, e os três se acomodaram no sofá simples e nas duas poltronas que compunham toda a mobília do cômodo. O silêncio se estendeu por longos minutos. Rodrigo olhava ao redor, absorvendo cada detalhe. As fotos de Maia em todas as fases da vida espalhadas pelas paredes. Os desenhos dela colados na geladeira que se via da sala. O cheiro de bolo caseiro que vinha da cozinha. Uma vida inteira havia acontecido naquele espaço, e ele não fazia parte de nada. 7 anos. Rosa finalmente quebrou o silêncio, a voz carregada de uma raiva contida que vinha fermentando há muito tempo. 7 anos você deixou minha filha criar sua menina sozinha. 7 anos de noites sem dormir, de correria no hospital quando ela tinha febre, de fazer malabarismos para pagar as contas. Marina tocou o braço da mãe. Mãe, por favor. Não, Marina. Agora ele vai ouvir. Rosa se virou para Rodrigo, os olhos brilhando de indignação. Você sabe quantas vezes eu vi minha filha chorando escondida no banheiro, porque não sabia como ia pagar a consulta médica da Maia? Quantas vezes ela trabalhou doente para não perder o salário? Cada palavra era como um tapa na cara de Rodrigo. Ele havia imaginado que elas estivessem bem, que Marina tivesse conseguido se virar, mas nunca havia pensado nos detalhes cruéis da realidade. Dona Rosa, Ele começou,
mas ela o interrompeu. Você ofereceu dinheiro para matar minha neta, R$ 1 milhão para destruir a vida mais preciosa que existe neste mundo. E agora aparece aqui como se fosse fácil, como se 7 anos pudessem ser apagados com um pedido de desculpas. Eu sei que não posso apagar o passado, Rodrigo disse, a voz rouca. Eu sei que fui um monstro, mas quando vi Maia no shopping... Ah, você viu ela no shopping? Rosa riu amargamente. E o que sentiu? Curiosidade? Pena? Ou finalmente percebeu o que perdeu? Marina, que havia permanecido em silêncio, finalmente explodiu. Ele sentiu o que qualquer pessoa normal sentiria, choque, porque para ele, Maia era apenas um problema que um cheque poderia resolver. A dor na voz de Marina cortou o ar como uma lâmina. 7 anos de mágoa reprimida finalmente encontravam vazão. Você sabe o que eu passei naquele dia no seu escritório? Ela continuou, se levantando e caminhando pela sala pequena. Eu estava apavorada, sozinha, e ainda tinha uma esperança idiota de que você ficaria feliz, que talvez a gente pudesse construir uma família. Marina, não, você vai me ouvir agora. As lágrimas corriam livremente pelo rosto dela. Você colocou aquele cheque na mesa como se Maia fosse uma mercadoria, como se a vida que crescia dentro de mim não valesse nada, como se eu não valesse nada. Rodrigo se levantou também, as mãos tremendo. Eu estava com medo. Minha carreira, meu casamento, tudo estava em jogo. E Maia estava em jogo também, mas você escolheu suas coisas, seus bens materiais, sua reputação. Marina parou na frente dele, o dedo em riste. Você escolheu tudo, menos sua própria filha. Eu era um covarde. Rodrigo gritou de volta, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Eu era um covarde egoísta que não sabia amar ninguém além de mim mesmo. Eu fui criado achando que dinheiro resolvia tudo, que sentimentos eram fraqueza. O silêncio voltou a tomar conta da sala. Rosa e Marina o olhavam, esperando que ele continuasse. Quando meu pai morreu, eu tinha 12 anos. Rodrigo disse, a voz mais baixa agora. Minha mãe me disse que não havia tempo para luto, que eu precisava ser forte, ser o homem da casa. Aos 16, eu já trabalhava na empresa. Aos 20, eu já estava casado com uma mulher que meus pais escolheram. Nunca ninguém me ensinou o que era amor de verdade. E isso justifica? Marina perguntou, mas com menos raiva na voz. Não, nada justifica o que eu fiz. Nada. Rodrigo passou as mãos pelos cabelos, parecendo ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Mas quando vi Maia, quando olhei nos olhos dela e vi que eram iguais aos meus, foi como se uma bomba explodisse no meu peito. Ele se sentou pesadamente na poltrona, enterrando o rosto nas mãos. Nos últimos 3 dias, eu vi como vocês vivem. Vi Maia saindo para a escola rindo. Vi você cuidando dela com tanto carinho. Vi que vocês construíram uma família linda, cheia de amor, sem mim. E eu percebi que não fui eu que rejeitei vocês. Vocês é que tiveram sorte de se livrar de mim. Rosa e Marina trocaram um olhar. A raiva ainda estava lá, mas havia algo mais agora. Talvez pena, talvez a primeira centelha de algo que poderia se tornar compreensão. Maia não teve sorte de se livrar de você, Rosa disse mais suave. Maia teve direito a um pai, e esse direito foi negado a ela. Eu sei, e eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas... Rodrigo levantou o rosto, os olhos vermelhos. Eu poderia, talvez, tentar conhecer ela? Tentar ser algo na vida dela? Você tem ideia do que está pedindo? Marina perguntou. Maia é uma criança feliz, equilibrada. Se você entrar na vida dela e depois resolver que é complicado demais, você vai destruir ela. Eu não vou sumir. Eu juro por tudo que é sagrado, eu não vou sumir de novo. Seus juramentos não valem nada.
Rosa disse secamente. Você jurou amor eterno para minha filha também. Rodrigo abaixou a cabeça, aceitando o golpe. Naquele momento, passos pequenos desceram a escada e Maia apareceu na porta da sala. Estava claro que ela havia escutado parte da conversa. Posso falar agora? Ela perguntou, com a seriedade de uma criança que cresceu depressa demais. Os três adultos se viraram para ela e Marina fez menção de mandá-la de volta para o quarto. Mas Maia se adiantou. Eu ouvi vocês conversando e eu entendi algumas coisas. Ela caminhou até o centro da sala, as mãozinhas entrelaçadas na frente do corpo. Você ofereceu dinheiro para a mamãe me tirar da barriga dela. O silêncio na sala era absoluto. E agora você quer ser meu pai? Maia olhou diretamente para Rodrigo, aqueles olhos grandes e sérios fixos nos dele. Por que eu deveria deixar? A pergunta simples e direta de uma criança de 7 anos continha mais peso que qualquer questionamento adulto. Rodrigo se ajoelhou no chão, ficando na altura dela. Porque eu cometi o maior erro da minha vida. E porque, mesmo que seja tarde demais, mesmo que eu não mereça, eu quero tentar fazer o que é certo. Maia o estudou por um longo momento. Tá bom, mas você vai ter que provar que mudou. E se você fizer a mamãe chorar de novo, eu não vou gostar mais de você. E com essa declaração simples, uma menina de 7 anos abriu a porta para a redenção de um homem que havia passado 45 anos fugindo do amor. Os primeiros encontros foram tensos e cheios de hesitação. Rodrigo começou aparecendo aos sábados à tarde, sempre carregando presentes elaborados que faziam Maia revirar os olhos e Marina apertar os lábios em desaprovação. Na primeira visita, ele chegou com uma boneca importada que custava mais que o salário mensal de Marina. Maia agradeceu educadamente, mas 15 minutos depois estava brincando com caixas de papelão no quintal. Ela não precisa de presentes caros, Marina disse, observando pela janela da cozinha, enquanto Rodrigo tentava desajeitadamente empinar uma pipa com Maia. Ela precisa de atenção de verdade. Rosa, que descascava batatas ao lado da filha, resmungou. Homem acha que dinheiro resolve tudo. Esse aí ainda não aprendeu nada. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Na terceira visita, Rodrigo chegou apenas com um saquinho de papel contendo sementes de girassol. Pensei que a gente poderia plantar juntas, ele disse para Maia, que imediatamente se animou com a ideia. Eles passaram a tarde inteira no jardim pequeno. Maia explicando pacientemente como sua avó havia ensinado a preparar a terra. Rodrigo ouvindo cada palavra como se fosse a coisa mais importante do mundo. Quando as mãozinhas dela se sujaram de terra, ele automaticamente pegou um lenço para limpá-las, mas Maia riu e disse: Não precisa limpar agora. Terra suja é sinal de trabalho bem feito. Marina observava da janela, o coração apertado. Havia algo diferente no jeito como Rodrigo olhava para Maia. Não era a curiosidade dos primeiros dias, nem a culpa dos encontros seguintes. Era carinho genuíno, talvez até amor. Ele está tentando, Rosa comentou, aparecendo ao lado da filha. Tem que reconhecer isso. Tentar não é suficiente, Marina murmurou. Maia não é um experimento. Mas mesmo ela não conseguia negar que Maia estava florescendo com a atenção do pai. A menina, que sempre havia sido segura de si, agora tinha um brilho especial nos olhos. Ela contava para qualquer pessoa que quisesse ouvir sobre meu pai, que não sabia plantar, mas está aprendendo comigo. No mês seguinte, Rodrigo começou a aparecer também durante a semana. Primeiro, ofereceu-se para buscar Maia na escola quando Marina precisava trabalhar até mais tarde. Depois, passou a ajudar com a lição de casa. Logo, estava jantando com elas 2 vezes por semana. Papai, você pode me ajudar com matemática? Maia perguntou numa dessas noites, a palavra papai saindo naturalmente, sem cerimônia. Rodrigo quase engasgou com o café.
os olhos se enchendo de lágrimas que ele tentou disfarçar. Claro, princesa. O que você não entendeu? Marina observou os dois debruçados sobre o caderno na mesa da cozinha, Rodrigo explicando pacientemente as continhas, Maia fazendo perguntas que demonstravam sua inteligência precoce. Era uma cena doméstica tão natural que doía no peito. Marina! Rodrigo a chamou numa dessas noites, quando Maia havia subido para escovar os dentes. Posso falar com você? Eles se sentaram na varanda pequena da casa, o ar noturno carregado do perfume dos jasmins que Rosa cultivava em vasos. Rodrigo ficou em silêncio por um tempo, como se reunisse coragem. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, ele começou. Mas será que um dia você consegue me perdoar? Marina o olhou, estudando o rosto que havia assombrado seus pesadelos e sonhos por 7 anos. Ele estava diferente. Mais magro, com mais rugas ao redor dos olhos, mas havia uma vulnerabilidade ali que ela nunca havia visto antes. Rodrigo, perdão não é algo que se pede, é algo que se conquista. Então, me diz como. Me diz o que eu preciso fazer. Continue sendo o pai que Maia merece. Prove que você mudou mesmo, não só com palavras, mas com ações, todos os dias. Ele assentiu, compreendendo. E nós? Existe alguma possibilidade de... Não. Marina o interrompeu, mas sem raiva. Talvez um dia eu consiga perdoar o que você fez comigo, mas o que a gente tinha, isso morreu naquele dia no seu escritório. Rodrigo abaixou a cabeça, aceitando. Eu entendo, mas será que a gente pode ser amigos? Por causa da Maia? Marina hesitou. A palavra amigos parecia pequena demais para definir a complexidade do que eles eram agora. Pais de uma criança, 2 pessoas ligadas para sempre por causa de Maia, mas separadas por uma mágoa que talvez nunca cicatrizasse completamente. A gente pode tentar, ela disse finalmente. Os meses passaram e Rodrigo se tornou uma presença constante na vida delas. Ele aprendeu que Maia adorava histórias antes de dormir, que tinha medo de trovão, que fazia uma careta específica quando não gostava da comida. Aprendeu a trançar cabelo assistindo vídeos no YouTube, porque Maia havia pedido para ele fazer suas tranças para a festa junina da escola. Está meio torto, Maia comentou, olhando no espelho, mas está bonito. Obrigada, papai. Rodrigo sentiu o peito se encher de um orgulho que nunca havia experimentado antes, nem quando fechou seu maior negócio, nem quando foi eleito empresário do ano. Nada se comparava ao sorriso de aprovação de sua filha. Uma noite, quando chegou para o jantar de quarta-feira, que havia se tornado tradição, Rodrigo encontrou Maia chorando na sala, Marina tentando consolá-la. O que foi? Ele perguntou, imediatamente preocupado. A professora pediu para fazer uma árvore genealógica. Maia soluçou. E eu não sei o que colocar sobre você. Onde você estava quando eu nasci? Por que você não estava lá? Marina olhou para Rodrigo, os olhos dizendo claramente: agora você vai ter que explicar. Rodrigo se ajoelhou na frente de Maia, o coração disparado. Havia chegado o momento que ele mais temia, ter que explicar para sua filha por que havia escolhido não estar presente nos primeiros 7 anos de sua vida. Maia, você sabe que o papai fez coisas erradas no passado, né? Maia assentiu, ainda fungando. Quando você estava na barriga da mamãe, eu tive muito medo. Medo de não ser um bom pai, medo de não saber cuidar de você. E sabe o que eu fiz? O quê? Eu fugi, como um covarde. Ao invés de tentar aprender a ser pai, eu preferi fingir que você não existia. Maia o olhou com aqueles olhos grandes e sérios. Mas você aprendeu agora? Estou tentando aprender todo dia. E sabe por quê? Por quê? Porque você me ensina. Cada dia que passo com você, eu aprendo um pouquinho mais sobre como ser pai. Você é minha professora, sabia? Maia sorriu no meio das lágrimas.
Então posso colocar na árvore que você estava aprendendo a ser pai? Pode. E pode colocar que, mesmo longe, eu sempre fui seu pai. Só não sabia ainda. Naquela noite, depois que Maia adormeceu, Marina encontrou Rodrigo na varanda, olhando as estrelas. Você se saiu bem hoje, ela disse, sentando-se ao lado dele. Eu odeio que ela tenha que lidar com isso, com as minhas falhas. Todas as crianças têm que lidar com as falhas dos pais, Rodrigo. O importante é que você está aqui agora. Eles ficaram em silêncio por um tempo, observando as estrelas no céu claro. Marina, Rodrigo disse finalmente, eu preciso te falar uma coisa. O quê? Eu me separei da Cláudia. Marina se virou para olhá-lo, surpresa. Quando? Mês passado. Ela disse que não conseguia mais competir com uma criança que eu mal conhecia. Ele riu amargamente. Irônico, né? Ela estava certa. Maia se tornou a pessoa mais importante da minha vida em poucos meses. E como você se sente? Livre. Pela primeira vez na vida, eu me sinto livre. Ele se virou para ela. Marina, eu sei que você disse que não tem volta, e eu respeito isso. Mas eu preciso que você saiba. Estes meses com vocês duas foram os melhores da minha vida. Pela primeira vez, eu entendi o que é família de verdade. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Rodrigo, não precisa responder nada. Só queria que soubesse. Naquela noite, Marina ficou acordada por horas, olhando pela janela do quarto onde Maia dormia profundamente. Pela primeira vez em 7 anos, ela se permitiu imaginar como seria perdoar completamente. Como seria reconstruir não apenas uma copaternidade, mas talvez algo mais. Mas ainda era muito cedo. As feridas ainda estavam cicatrizando, mas pela primeira vez ela conseguia vislumbrar um futuro onde a palavra talvez não soava impossível. 2 anos se passaram desde aquele primeiro reencontro no shopping. Maia, agora com 9 anos, havia crescido e se tornado uma menina ainda mais esperta e observadora. Rodrigo havia se tornado uma presença constante na vida delas, não apenas como pai de fim de semana, mas como alguém verdadeiramente envolvido no dia a dia da filha. Ele conhecia o nome de todas as suas amigas da escola, sabia que ela detestava brócolis, mas adorava cenoura crua, e nunca mais perdia uma apresentação escolar. Naquela manhã de dezembro, véspera do aniversário de 9 anos de Maia, Rodrigo chegou mais cedo que o habitual. Marina estava na cozinha preparando o café da manhã quando ouviu a chave girando na fechadura. Ele havia ganhado uma cópia alguns meses atrás, depois que Maia havia insistido que papai precisa ter chave da nossa casa também. Bom dia, ele disse entrando na cozinha com um sorriso nervoso. Marina notou imediatamente que ele estava diferente, mais ansioso, as mãos tremendo ligeiramente enquanto colocava as chaves sobre a bancada. Bom dia, Maia ainda está dormindo. Você chegou cedo. Eu sei. Na verdade, eu queria falar com você antes dela acordar. Marina se virou para olhá-lo, secando as mãos no pano de prato. Nos últimos meses, ela havia percebido mudanças sutis em Rodrigo. Pequenos gestos, olhares que duravam um pouco mais que o necessário, a forma como ele sempre encontrava desculpas para ficar mais tempo na casa delas. O que foi? Rodrigo respirou fundo, passando as mãos pelos cabelos, um gesto nervoso que Maia havia herdado dele. Marina, estes 2 anos mudaram minha vida completamente. Maia me ensinou o que é amor incondicional. Me ensinou que existe algo mais importante que dinheiro e sucesso. Marina sentiu o coração acelerar. Havia algo na voz dele, na forma como ele a olhava, que era diferente. Rodrigo, deixa eu terminar, por favor. Ele se aproximou, mas manteve uma distância respeitosa. Eu sei que eu destruí qualquer chance que a gente tinha anos atrás. Eu sei que as palavras que eu disse, o que eu ofereci, isso pode nunca ser perdoado completamente.
Maia apareceu na porta da cozinha naquele momento, ainda de pijama, os cabelos desalinhados de sono. Papai, você chegou cedo. É por causa do meu aniversário? É sim, princesa, Rodrigo disse, o rosto se iluminando instantaneamente ao ver a filha. Feliz aniversário! Maia correu para os braços dele e Rodrigo a ergueu no ar, rodando-a pela cozinha até ela rir gostosamente. Marina observou a cena, o coração apertado pela felicidade pura que irradiava dos dois. Qual é a surpresa? Maia perguntou, os olhos brilhando de expectativa. Ah, você acha que tem surpresa? Sempre tem, e eu adoro suas surpresas. Durante o café da manhã, Maia tagarelou sobre os planos para a festa pequena que aconteceria à tarde, apenas com a família e algumas amigas da escola. Rosa havia preparado um bolo de chocolate com 3 camadas, e Maia havia insistido em ajudar com a decoração. Papai, você vai ficar para a festa toda, né? Maia perguntou, lambuzando o rosto com geleia de morango. Vou ficar o tempo que sua mãe deixar, ele respondeu, olhando para Marina. Claro que pode ficar, Marina disse. Você faz parte da família. A palavra família ecoou pela cozinha, carregada de significados que todos sentiram, mas ninguém comentou. À tarde, a casa se encheu de risos infantis. As amigas de Maia chegaram com presentes simples, mas cheios de carinho. Rosa havia enfeitado o jardim pequeno com balões coloridos e bandeirinhas de papel crepom. Rodrigo ajudou a organizar as brincadeiras, descobrindo que tinha um talento natural para entreter crianças, algo que jamais imaginara possuir. Quando chegou a hora de cantar parabéns, Maia pediu para ficar entre os pais. Assim, ela disse, puxando Marina para um lado e Rodrigo para o outro. Agora sim está perfeito. Enquanto cantavam parabéns, Marina olhou ao redor e viu algo que anos atrás parecia impossível. Uma família. Não a família tradicional que ela havia sonhado quando descobriu a gravidez, mas uma família real, construída com paciência, perdão e muito amor. Depois que as amigas foram embora e Maia subiu para tomar banho, Marina e Rodrigo ficaram arrumando a casa. Eles trabalhavam em silêncio, mas era um silêncio confortável, de 2 pessoas que aprenderam a estar bem na companhia uma da outra. Marina, Rodrigo disse finalmente, guardando os últimos pratos. Posso terminar o que estava tentando falar de manhã? Marina assentiu, sentindo o coração acelerar novamente. Estes 2 anos me fizeram perceber uma coisa. Eu não aprendi apenas a ser pai. Eu aprendi a amar de verdade. E Ele hesitou, respirando fundo. Eu me apaixonei por você de novo, não pela mulher que eu conheci anos atrás, mas pela mulher que você se tornou, pela mãe incrível que criou nossa filha, pela pessoa forte que perdoou o imperdoável. Marina sentiu as lágrimas se formarem nos olhos. Rodrigo, eu sei que talvez seja tarde demais. Eu sei que talvez você nunca consiga me ver como algo além do pai da Maia. Mas eu precisava te falar. Eu precisava que você soubesse que, se você me der uma chance, uma verdadeira chance, eu vou passar o resto da minha vida provando que mereço vocês 2. Antes que Marina pudesse responder, Maia desceu correndo a escada, os cabelos ainda úmidos do banho. Gente, vocês estão conversando sem mim? Não vale! Ela parou entre os dois, olhando com aquela percepção aguçada que sempre teve. Vocês estavam falando sobre coisas de adulto, né? Marina e Rodrigo trocaram um olhar por cima da cabeça da filha. Maia, Marina disse, se ajoelhando para ficar na altura da menina. O que você acharia se o papai não fosse mais só seu papai, mas também voltasse a ser meu namorado? Os olhos de Maia se arregalaram. Sério? Vocês iam namorar de novo? Talvez, Marina disse, se você estiver de acordo. Maia olhou para Rodrigo, depois para Marina, e um sorriso imenso se espalhou pelo rosto dela. Isso quer dizer que a gente ia ser uma família de verdade? Tipo,
Morar todos juntos? Devagar, princesa, Rodrigo disse, rindo nervosamente. Primeiro sua mãe precisa aceitar namorar comigo de novo. Maia se virou para Marina com uma expressão séria. Mamãe, você quer namorar o papai? Marina olhou para Rodrigo, vendo nele não mais o homem frio e cruel que havia oferecido dinheiro para ela abortar, mas o homem que passava horas ajudando Maia com lição de casa, que havia aprendido a fazer tranças assistindo tutoriais no YouTube, que chorava escondido quando Maia o chamava de papai. Eu acho que sim, ela disse, surpreendendo a si mesma com a certeza na voz. Maia soltou um grito de alegria e pulou nos braços de Marina. Depois correu para abraçar Rodrigo. Melhor aniversário da minha vida! Rodrigo se aproximou de Marina devagar, como se ainda não acreditasse no que estava acontecendo. Tem certeza? Não, Marina admitiu, rindo no meio das lágrimas. Mas estou disposta a tentar. Vamos devagar, um dia de cada vez. Ele assentiu, estendendo a mão para ela. Um dia de cada vez. Marina pegou a mão dele e Maia imediatamente colocou suas mãozinhas por cima das dos pais. Promessa de família, ela declarou. A gente vai ser feliz. Naquela noite, depois que Maia finalmente adormeceu, demorou mais que o usual porque ela estava agitada demais com as novidades. Marina e Rodrigo ficaram na varanda, sentados lado a lado no balanço que ele havia instalado algumas semanas atrás. Você tem medo? Ele perguntou, segurando delicadamente a mão dela. Muito, Marina admitiu. Mas Maia tem razão. A gente merece tentar ser feliz. Rodrigo beijou a mão dela suavemente. Eu vou fazer tudo certo desta vez, Marina. Eu prometo. Eu sei, ela disse, e pela primeira vez em anos acreditou completamente em suas palavras. Enquanto o vento balançava gentilmente as flores do jardim e as estrelas brilhavam no céu claro, os 3 membros daquela família improvável dormiam sob o mesmo teto, finalmente completos. Maia em seu quarto, sonhando com a família unida que sempre desejou. Marina e Rodrigo, cada um em seu cômodo, mas com os corações finalmente abertos para recomeçar. E em algum lugar do universo, todas as escolhas certas e erradas que os haviam levado até ali se transformaram em uma única verdade. O amor sempre encontra um jeito de vencer, mesmo quando parece impossível.